próximo aqui do Thiago Campos, eu queria ler, até porque ele toca num ponto aqui, que aí eu queria trazer... 27,90. De 20... Thiago Campos, ele mandou 27,90. Tá na liderança? E aí tem duas perguntas aqui, né? Sobre SAF, como lidar com tantas mentiras? Não. E a segunda, que é a que eu queria entrar, sobre a possibilidade de Libra e Liga Forte se unirem no futuro. E aí, sobre esse tema específico, a gente teve o presidente do Flamengo, o BAP... Só pra deixar claro aqui, ele fala sobre lidar com tantas mentiras da oposição, né? De você, da sua não. Sim. Tem uma terceira também que ele pergunta de contratação pro Mundial. Mas, obviamente, você fica à vontade para responder as três, mas sobre essa da Libra e da Liga Forte, eu queria perguntar para você da declaração do BAP, porque ele fala sobre o Flamengo ser indenizado em um futuro, já que ele sente que o Flamengo saiu perdendo nesse contrato, e ele afirma que o contrato da Liga Forte é melhor do que o da Libra. Então, eu posso até buscar aspa aqui para falar certinho, mas ele afirma que o contrato da Liga Forte é melhor do que o da Libra, e que o Flamengo teria que ser indenizado numa futura união, fusão. Não, perfeito. Não precisa buscar aspas, porque eu fiz uma reunião recente no Conselho Deliberativo e terminei a reunião do Conselho com a fala do BAP. Para todo mundo, porque às vezes quando a gente falam, pô, mas você está defendendo o teu trabalho, então botei alguém de fora, de um rival, falando sobre o contrato, que aí fica claro que não é a gente puxando sardinha pra gente mesmo, né? Então, assim, o contrato hoje, celebrado pela Liga Forte União, ele vai gerar ao Fluminense a maior receita de TV da história, ponto. É isso e é reconhecido por todo mundo, é o que vai acontecer. A gente conseguiu fazer uma venda média ali de 1,7 bi, eu digo média porque é um primeiro ciclo de 5 anos, então a gente começa, e também tem algumas alterações, dependendo do número de clubes na Série A, mas a gente tem uma receita ali de 1,7 bi, e a Libra vai ter uma receita em média de 1,2 bi. Então é por isso que ele diz que a LFU vendeu melhor que a Libra, e na minha opinião é verdade. Mas eu acho que a questão aqui não é uma disputa de quem vende melhor e quem vende pior. Eu tenho a maior admiração pelo BAP, a relação entre Flamengo e Fluminense é ótima, e quando ele diz que o Flamengo perdeu o dinheiro nessa operação da Libra, ele está fazendo o papel dele, que é de defender o clube que ele preside, e faz parte. E quando ele fala que o Flamengo perdeu entre 450 e 500 milhões, assim, tirando um aspecto pequeno relativo à audiência, o que ele está dizendo basicamente é que o Flamengo, ao assinar o contrato da Libra, abriu mão do mínimo garantido. Então, para resumir aqui, o que é isso? Quando você está tratando de direito de TV, especificamente do Premier, esse valor é pago de acordo com a audiência de cada um dos clubes. Então você aplica lá, pega aquele bolo, vê qual é a audiência de cada um e divide para lá. No contrato da Globo, com alguns clubes, quer dizer, inclusive o Fluminense tinha isso e abriu mão dessa cláusula numa gestão passada, não vou entrar nesse mérito, para poder pegar um adiantamento, mas alguns clubes permaneciam com uma cláusula dizendo que, independentemente do que acontecesse na audiência, ele tinha um mínimo, e o Flamengo era um dos clubes que tinha esse mínimo. Então isso fazia com que, se a gente fosse aplicar ali ao Flamengo a divisão do dinheiro dele pela audiência, ele deveria receber de pay-per-view 80 milhões. Aplicando a garantia mínima com a atualização, ele recebia 160. Então o Flamengo ganhava ali, em média, 80 milhões a mais de reais por ano por conta da garantia mínima. E isso caiu nesse novo contrato da Libra, é o que, enfim, segundo informações, eu não vi o contrato, estou falando pelo que eu li, e aí é isso que ele diz que o Flamengo tem que ser indenizado, não sei se a palavra é essa, indenizado, mas diz que vai voltar atrás. Eu acho que, enfim, ele tá no direito dele de buscar o que ele acha que é justo para o clube, mas eu acho que a gente deveria efetivamente se preocupar com a união dos grupos, né? Assim, a gente tem muitos ativos no futebol brasileiro que não são explorados porque o campeonato é organizado pela CBF, e nada contra a CBF aqui, zero objetivo de criticar, mas eu acho que se os clubes se unirem para efetivamente organizar o campeonato, a gente vai poder vender esses direitos todos de forma conjunta, vamos poder explorar alguns ativos que hoje não são explorados e melhorar o futebol brasileiro como um todo. A gente deu um passo relevante em relação a isso, não sei se vocês viram, mas a venda da Série B foi uma venda conjunta entre Libra e LFU, o que é um passo relevante para a União, e a gente espera que, enfim, nos próximos dias a gente teve uma reunião também que foi feita no Flamengo, com todos os clubes, para alinhar o discurso em relação a uma reunião que seria feita na CBF. Então a gente está caminhando para construir essa união, finalmente. Eu acho que está cada vez mais próximo,
e espero que ela saia o mais rápido possível. Mas assim, independente da... É lamentável que o futebol brasileiro não consiga ter uma liga só ainda, mas assim, é importante dizer que um dos maiores feitos da gestão do Mário foi ter capitaneado a LFU. Porque não foi pouca coisa, assim. O Fluminense... todo mundo sabe que o Mário capitaneou todo o processo da LFU, e na época não tinha ainda Vasco, Corinthians, Botafogo, o Fluminense foi na cara e na coragem ali, só tinha o Inter ao lado. Então, assim, isso aí a gente tem que aplaudir muito o Mário, porque ele teve muito peito ali. E se provou correto, né, no fim das contas.